Bom, esses aqui são os desafios, né? Que eu também acho importante, porque de vez em quando ele bota questões na prova que são questões iguais aos desafios. E assim, essa primeira questão aqui, ele te deu um conjunto S, que era 1 e 1, 2, e ele pediu para você verificar se esse vetor aqui era uma combinação linear. Como é que você vai saber? Bom, a gente já viu, né, na outra questão, que esses vetores aqui, eles multiplicados por um número real, um lambda real, tem que resultar em uma variável. As variáveis resultantes disso são combinações lineares. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses dois vetores, a gente vai multiplicar eles pelo lambdas, né, que são números, e a gente vai verificar se isso dá igual a isso daqui. Se for positivo, é uma combinação linear. Se for negativo, então não é uma combinação linear. Nesse caso, perceba que se a gente botar o lambda 1 igual a menos 1 e o lambda 2 igual a menos 2, nós temos isso. Menos 1 vezes 1, né? O chuveirinho aqui, ó. E chuveirinho aqui. A gente tem esse resultado. E aí a gente vai somar elemento por elemento, né? Esse mais esse, e vai ter esse resultado, que é igual a esse aqui. Logo, é uma combinação linear. Depois, ele pediu para a gente verificar se o vetor 1, 0 era uma combinação linear. E, assim, não era. Por que não era? Porque se você olhar para cá, você vai reparar que todos os vetores aqui, eles são múltiplos de 1,1, né? O x sendo 1 e y sendo 1. Como assim? Olha esse vetor 2, 2 aqui. Ele é a mesma coisa que 2 vezes 1,1. Qual é outro elemento que corresponde a isso? O 4, 4. O 4, 4 é uma combinação linear disso, né? Eu posso multiplicar o menos 1 por 4 e eu vou ter o 4, 4. Então, ele é uma combinação linear. Veja aqui que a gente está com 1 e 0. Não tem como 1 e 0 ser uma combinação linear desses vetores, porque ele não é múltiplo de 1 e 1. Né? Você vai ver que nesse caso aqui especificamente, todas as combinações lineares são múltiplas de 1 em 1, obrigatoriamente. 1 e 0 não segue esse padrão, por isso não pode ser uma combinação linear. Agora, a C era o conjunto que gera, né? A gente acabou de ver, né, questão sobre gerador. Então, o que é que tem que fazer quando tem um gerador? Primeiro, você vai colocar a sua transformação, né, a sua combinação linear, que é essa daqui. Só que como é um gerador, você vai ter que colocar um resultado geral, x e y. Beleza. Depois de fazer isso, você vai fazer o sistema. A gente já mostrou no outro vídeo como é que faz esse sistema, essa multiplicação. Depois, a representação matricial. Eu já falei no outro vídeo como é que faz essa representação matricial. E agora, a gente chegou aqui e a gente percebeu que o determinante disso aqui dá igual a zero. O que é que significa? Por Cramer, significa que não há um resultado único para isso. Há vários resultados para isso. Logo, é LD. Então, ele não pode ser o gerador, entendeu? Porque o meu gerador, ele é linearmente independente, o que não acontece aqui. Beleza? Beleza. A D perguntava a forma geral, né, daquele sistema anterior que a gente acabou de ver. E a forma geral é, você viu que todos os conjuntos, né, as combinações lineares, eram múltiplas de 1 e 1. Então, vou pegar uma forma geral AB e igualar a um número real lambda que multiplica 1 e 1. E esse aqui é o resultado, para todo lambda pertencente aos reais, certo? Agora, na segunda questão. Ele queria provar, né, que um espaço vetorial, através de operações de adição e multiplicação. A gente já fez isso, né? A gente já fez... meu Deus, meus pais estão falando. Eu não estou me concentrando. A gente já fez essas duas regras e é a mesma coisa, gente. Você tem aqui a regra. O que é que precisa para pertencer a esse espaço vetorial W? Você precisa seguir essa regra, né? A soma dele é igual à multiplicação. E aí você vai provar
o vetor nulo, que é o mais fácil, porque 0 mais 0 é a mesma coisa de 0 vezes 0. Depois você vai provar pela adição. Você vai pegar dois vetores gerais, como a gente já fez, e eles pertencem a W se isso aqui acontecer. Então, a gente botou aqui, ó, mesma coisa. Se isso acontece, a soma deles, né, que está aqui, ó, também vai pertencer a esse W. Então, isso aqui, ó, lembrando que isso aqui é o x e isso aqui é o y, tem que seguir essa regra aqui, né? A soma deles dois tem que ser igual à multiplicação deles dois. Certo? Certo. Então, foi o que aconteceu aqui. Aqui são números, né? Eles estão nos reais. Então, esse U2 veio para cá, esse V1 veio para cá. E olhando, ó, 1 mais 2, que está aqui, ó, é a mesma coisa que 1 vezes 2, que é o que está aqui. O mesmo raciocínio se deu para o V1 e V2. Se você observar, isso aqui, ó, é a mesma coisa que essa regra aqui. Então, você conseguiu provar a lei da adição. E agora? Agora você vai ter que explicar a regra do produto. Mesmo raciocínio do vídeo anterior. Você vai botar um vetor geral, você vai botar um lambda. E, gente, sinceramente, esse aqui eu não consegui resolver direito. Eu botei assim, mas eu acho que não tá certo. Mas também não vou perder muito tempo nisso. Tá, o desafio da semana 17. O que é que ele queria? Deixa eu olhar aqui. Tá gravando? Uhum. Ele deu aí um T, né? Essa combinação linear aqui. E ele primeiramente pediu para representar a matriz disso. E é aquela regra que eu falei, né? Você vai botar aqui o x, aqui o y. Peraí, que isso aqui parece um y. Isso aqui o z. Aí você vai olhar, presta atenção nas vírgulas. Tenho 3 elementos aqui. Tenho esses, tenho esse, tenho esse. Aí você vai olhar aqui, o que está acompanhando o x é o 4, então tá aqui. O que está acompanhando o x aqui é o menos 2. A mesma coisa que eu falei no vídeo anterior. Não vou falar nesse para também não ficar enorme, repetindo as mesmas coisas. Depois ele pediu para você fazer o polinômio característico. Você, como eu disse anteriormente, vai pegar a sua matriz e o que tiver aqui na diagonal principal, você vai adicionar um menos lambda, certo? Depois disso, você vai fazer o determinante dessa matriz. Ele dificultou bastante, porque ele colocou uma matriz 3x3, né? Que é bem mais trabalhosa, e eu acho que ele vai fazer assim na prova também. Então, boa sorte pra gente. A regra aqui desse determinante, acho que vocês se lembram, né? Que é assim, você vai pegar uma linha ou uma coluna, preferencialmente você pega uma que tem mais zeros, né? Pra facilitar aí a sua vida. E aí você vai botar, tipo, mais, menos e mais. E a matriz reduzida daquilo, né? Por exemplo, eu vou pegar essa linha aqui. Aí eu peguei esse elemento. Qual a matriz reduzida dele? Eu vou cortar o que está na linha dele e o que está na coluna dele. Sobrou essa matriz aqui, que é o que aconteceu aqui. Esse menos aqui não vai importar, porque é zero. E esse mais 1. 1 está aqui, multiplicado pela matriz reduzida dele. É só você tirar tudo que está na linha dele e na coluna dele. O que sobrar disso vai ser a matriz reduzida, certo? Depois disso, você vai fazer o determinante normal, multiplicar, simplificar, tudo aquilo. E esse aqui é o polinômio característico. E agora, os autovalores. Os autovalores é o resultado. Como eu falei, dificultou demais ser uma matriz 3x3, porque ficou uma equação de terceiro grau. E eu vou também tentar ver se eu acho um vídeo aqui de equação de terceiro grau, porque é mais complicado, assim, de resolver às vezes. Mas a forma como eu achei de resolver isso eu olhei aqui o último elemento, e é sempre assim, o último elemento de uma equação de terceiro grau dividido pelo primeiro, vai dar, nesse caso aqui deu, menos 6, né? 6. Aí você vai olhar todos os divisores possíveis desse resultado. Nesse caso aqui era mais menos 1, mais menos 2, 3 e 6. Depois disso, você vai na sorte, você vai substituindo todos esses números aqui na equação, e o que também dá igual a zero é uma raiz. Como eu falei, não é útil, não é muito útil, não é muito prático para provas que demoram, mas pode ser uma última saída ali, se você não souber mesmo o
que fazer isso sobre essa questão. Depois disso, já chama raiz por Breuer-Ruffini, né, que aqui é uma divisão. Eu resolvi. Também vou deixar um vídeo explicando como faz Breuer-Ruffini, mas saiba que através dele eu encontrei os dois outros autovalores, né? Então, no caso dessa matriz, os autovalores são esses aqui. E aí, depois disso, ele pediu os autovetores. Você repete o mesmo processo. Você tem aqui a matriz ampliada, você vai substituir o lambda, né, cada autovalor. Depois você vai realizar processos que tornem uma matriz linha reduzida e depois você só verifica, né? Ó, a gente viu aqui que o x mais z sobre 3 era igual a zero. Ou seja, o meu x é menos z sobre 3. Então, no lugar do x, eu vou botar isso. O y aqui está igual a zero porque aqui zerou, tá? Então, esse aqui é o meu autovetor do meu autovalor lambda igual a 1 nesse sistema. Você vai repetir a mesma coisa para o 2, tá? Aqui, ó. Você vai repetir a mesma coisa para o 3. Essa segunda questão aqui, ele te deu aí, né? Essas coordenadas. E ele pediu para você expressar o vetor, né? Na base 2, 1 e 4. Como é que você vai fazer isso? Bom, você substituiu a base 2, 1 e 4 aqui. Você multiplicou ela pelas bases aqui, ó. E aí, isso vai ter um resultado, né? Então, ó, nesse caso aqui, resulta no vetor 2, 0, 0. E esse aqui, 1, 1, 0. E esse aqui, 0, 0, 4. Que tá bem aqui, ó. Aí você soma, né, esse aqui que precisa, e aqui tá o resultado. Esse aqui é bem fácil, graças a Deus. Esse B aqui é para você expressar as coordenadas, né, gerais, x, y, z. E você vai pegar, né, a nossa base, que a gente já tem. Você vai colocar escalares aqui, números reais, e você bota em x, y, z. Ele não quer o geral, então é isso. E aí você vai verificar que aqui é o quê? H1, 0, 0. E esse resultado aqui, H2, H2, 0. E aqui é 0, 0, H3. Logo, o H1, né, mais o H2 vai ser igual ao meu x, ó. Só estou igualando o que estava aqui a isso aqui. E o meu H2 vai ser igual ao meu y. Por quê? Porque o meu H2, ó, que é o que sobrou desse segundo aqui, é igual ao y, que está aqui no meio das vírgulas. E o meu z vai ser igual a o meu H3. Se você olhar, eu só tenho o H3 aqui, né? Multiplicado aqui por último nas vírgulas. Depois disso, você só bota aqui a relação, tá? O meu H1 é a mesma coisa que x menos H2. Mas o meu H2 é y, tá aqui. Então, vai ficar x menos y. E aí, tá aqui a forma real. Agora, indo para a semana 18, rapidinho aqui. Ele te deu uma matriz, né, que foi essa daqui, pediu o polinômio característico, pega a diagonal principal e adicione menos lambda nela. Nesse caso aqui, eu dei uma vacilada legal, porque eu escolhi uma linha que era muito trabalhosa, então desconsidera isso. E aí depois eu olhei e vi que essa linha aqui era bem melhor de trabalhar, porque tinha 2 zeros, então ia anular duas coisas. Então eu só peguei esse último e multipliquei pela matriz reduzida dele. Para achar a matriz reduzida, tirei tudo que está na coluna e na linha dele, e o que sobrou é a matriz reduzida. Tirei o determinante disso, né? Multipliquei esse menos esse, tá aqui. Depois eu fiz chuveirinho. Não fiz chuveirinho não, mentira. Mentira, mentira. Eu não queria que transformasse a equação de terceiro grau, porque ia ser muito trabalhoso de resolver. Então, eu fiz isso que eu acho que tá certo. Não garanto 100%, mas eu acho que tá certo. Eu peguei isso aqui igual a zero. E peguei isso aqui igual a zero. Resolvi essa equação e aqui fiz por Bhaskara, né? E aí depois ele perguntou os autovetores, né? Para fazer isso, eu peguei isso aqui, ó. E aí, no caso aqui, eu tive 3 autovetores, né? O 50, o 60 e o 40. Aí eu substituí, né? O lambda aqui por 60, 50 e 40.
Depois disso, mesmo processo. Fiz transformações lineares de forma que transformasse numa matriz linha reduzida. E depois eu fiz só essas relações, ó. Você percebe aqui, ó, que x mais y é igual a zero. Você vê isso aqui na primeira linha. Então, meu x é menos y. E essa última linha aqui, eu tenho que 10z é igual a zero. Então, z é igual a zero. E aí eu boto aqui. A mesma coisa eu segui para esse raciocínio aqui do lambda igual a 50. Você pode pausar e ver. E a mesmo raciocínio eu segui aqui para o lambda igual a 60. Você pode pausar e ver também. E aqui é só uma pergunta de matriz diagonalizável. Eu só deixei aqui para fazer mesmo, mas eu não entendi muito bem e acho que ele não vai botar questão sobre isso.